jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, da formação continuada, né, daqui do CIE Pernambuco. A gente está muito feliz em poder compartilhar com vocês temas diferentes, temas novos, né, nesse período aí de aprendizagem que vocês estão passando com a gente, né, vocês se preocupam muito com isso, né. Durante essas semanas vocês tiveram várias pessoas, né, falando sobre temas que são relevantes para a formação de vocês. Hoje, o tema que nós vamos tratar são os processos organizacionais e sua importância para as empresas. A gente vê um tema assim, chega, eu já tomo um susto, né? Na realidade, antes da gente se aprofundar mais sobre isso, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Alan Casal, né? Sou administrador por formação, né? Sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente estou em um mestrado de design de artefatos digitais. Trabalho aqui no CIE há basicamente 7 anos e tenho atuação muito forte no programa de aprendizagem, né? Comecei aqui no CIE como instrutor, né, das turmas específicas e atualmente eu atuo na área de acompanhamento pedagógico aqui do CIE e nessa área atuo na área de relacionamento com as empresas, né? Essa parte de tirar dúvidas, fazer todo esse acompanhamento que vocês fazem aí, né, das atividades aí na empresa, e coloquei logo uma ênfase aí tratando da juventude, quando a gente faz esse acompanhamento aí de vocês, saber como vocês estão desenvolvendo suas atividades práticas, as atividades teóricas, né, a gente tem uma parceria muito bom com os instrutores, e é por vocês, na realidade, que nós estamos fazendo todo esse esforço e essa formação aí. Então, aí a gente tem algumas frases do nosso dia a dia que a gente sempre percebe que o processo ele está vinculado. Por exemplo, o nutricionista me informou que evitasse alimentos que são processados, ele pode prejudicar a minha saúde. João está enfrentando um processo judicial. Carla foi selecionada para a área de processamento de pagamentos. Minha gente, um processo para minha mãe liberar uma graninha extra no fim do mês. Senhora, seu chamado está em processo de análise. Logo que tivermos o retorno, realizaremos um contato. Então, se a gente observar aí, a gente tem sempre palavras que estão ligadas à questão do processo. E a gente sempre acaba ligando, né, acaba fazendo links de processo a algo demorado, como, por exemplo, o processo judicial. Quando fala em processo judicial, a gente já pensa, vou dar entrada hoje, mas eu só vou ter um retorno daqui a anos, né? Processo de pagamento, enfim, frutas, né, como colocou aí o nutricionista, ele encaminha alimentos que podem ser processados. E, na realidade, o processo, não tem como a gente falar de processo sem a gente entender primeiro o que é organização. Até porque, antes de tudo, a gente tem que entender o que é organização para a gente poder tratar os processos. Então, eu encontrei aí uma definição massa falando sobre organização, né? Colocando aí que a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo, no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar. Sobre essa frase, eu destaco algumas palavras. Por exemplo, aí a gente coloca que a organização ele é um sistema planejado de esforço cooperativo. A organização, obviamente, a gente entende que são um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum, né? Quando a gente fala nas grandes organizações, né, grandes empresas, indústrias, seja ela privada, seja ela pública ou do terceiro setor, como as ONGs, por exemplo, elas estão encaixadas, existe um grupo, existe pessoas que ela tem que ter um esforço para que a organização ela atinja aquele objetivo dela, que é no final, como a gente coloca aí, tem a palavra executar, né, a parte de execução. Mas para que isso aconteça, é importante que cada participante ele tenha um papel definido. Cada pessoa, ela tem um papel dentro da organização, seja qual for, da parte operacional, da parte tática, da parte estratégica, da parte gerencial. Então, se não existe essas pessoas, a organização, ela não consegue andar. E aí, quando a gente fala em organização, já vem em mente vários pontos, várias áreas, várias situações, para que a gente consiga analisar essa organização. Por exemplo, se a gente for falar de uma indústria, o que é que vem à cabeça? Um setor de produção. Junto com esse setor de produção, tem a área financeira, a área comercial, a área de gestão, a área administrativa, departamento pessoal. Agora, imagine como todas essas áreas, elas podem se interligar se não existe uma ordem. Então, a área de processos, ela entra exatamente nessa perspectiva, né, para dar a ordem, né, dentro da organização. Toda organização, seja ela de qual nível for,
ela precisa entregar valor aos seus clientes, né? Uma organização, ela tem um motivo para existir, que é exatamente onde entra aquela questão em que a gente fala sobre missão, visão, valores da organização. E aí, essas organizações, elas sempre têm entregas, né? Tem alguma coisa para entregar. Por exemplo, CIE Pernambuco. O CIE Pernambuco, qual é a entrega que o CIE Pernambuco faz? O CIE, a principal missão do CIE é inserir jovens no mercado de trabalho. Então, o CIE, ele oferece um serviço que é o programa de aprendizagem, o programa de estágio, o programa de qualificação gratuita. E se a gente for ramificar, entra na questão das atividades teóricas do programa de aprendizagem, entra na gestão do programa de estágio, entra em elaborar oficinas para o programa de qualificação gratuita. Então, assim, uma empresa no ramo, por exemplo, farmacêutico. Então, lá tem a área de produção e que, no final, qual é a entrega? Os produtos farmacêuticos, como remédios e afins. Então, assim, toda organização, quando a gente for observar, ela tem uma entrega. E para que essa organização ela realize essa entrega com zelo, com tudo que foi projetado, são necessários os processos. Né? Os processos é que ramificam, é que organizam, para que essas entregas elas aconteçam e não simplesmente não aconteçam por acontecer. Essas entregas elas aconteçam com valor e essas entregas elas aconteçam da forma correta e que tragam, obviamente, um ganho para a empresa. E aí eu trago esse exemplo, né? Eu acho que é um exemplo clássico quando a gente fala sobre processos, é o processo de se fazer um bolo. Né? Geralmente, as pessoas que não sabem muito cozinhar, geralmente, que hoje em dia como é que faz? Antigamente existia muito, né? Nossas mães, nossas avós, nossos pais, avós, enfim, as pessoas que gostam de cozinhar em casa, antigamente iam atrás de um livro de receita, né? Vou procurar um bolo aqui, hoje eu quero fazer um bolo diferente, vou fazer um bolo. Hoje em dia a gente vai no Google e pesquisa, né? Qual é o bolo que a gente quer. Né? Hoje, graças a Deus, a tecnologia tem ajudado muito a gente nisso. Mas aí não muda a ordem. Eu quero fazer um bolo, eu não sei. Né? Qual é a entrega final? O bolo pronto. Mas para que o bolo ele esteja pronto na mesa, né, para as pessoas degustarem, é necessário antes um processo. Primeiro, precisa saber como é feito aquele bolo. Então, a gente vai lá no Google, pesquisa, né? Quero fazer um bolo como esse de nozes, por exemplo. Então, lá vai ter uma receita, né? A pessoa que quer entregar o bolo vai entender aquela receita ali, vai ver quais materiais são necessários para que esse bolo ele fique pronto e seja gostoso, né? Consegue os materiais e segue a receita de acordo com essas orientações. A área de processos é muito isso. Se a gente for falar de uma forma bem simples, né? Claro que hoje existem várias ramificações na área de processos, mas o bolo é um caso clássico de processo. Precisa de recurso, precisa da forma como faz e precisa entregar com zelo e entregar da forma correta essa entrega, esse produto, esse serviço, seja o que for, que a empresa ela tenha um interesse em realizar essa entrega. E aí eu achei uma definição, né, muito legal aí na área de processos, que é como se coloca o processo como atividade chaves necessária para se administrar e operar uma organização. Né? Então, imagine uma grande empresa, uma grande indústria que tenha vários serviços, tenha várias entregas, tenha vários tipos de produtos. Imagine como organizar todas essas entregas aos seus clientes. Então, os processos, eles atuam de forma muito prioritária e de forma muito importante dentro dessas organizações. Então, para isso, dentro da área de processos, se dividem esses processos. Então, quando a gente fala em processos primários, o que são esses processos primários? São os processos que entregam valor diretamente ao cliente final. E aí eu coloquei até alguns exemplos aí. Processo de vendas, entrega de refeição de restaurantes, lavagem de carro em lava-jato. Por que eu coloquei, por exemplo, quando a gente trata de entrega de refeições de restaurantes? Porque o processo de entrega para um outro tipo de empresa pode não ser um processo primário. Mas quando a gente fala em restaurante, principalmente restaurante com foco delivery, esse restaurante, a entrega, o processo da pessoa pegar o produto, né, entregar na casa do cliente, é um processo primário e que ele deve ser bem estudado porque ele está logo de frente na atuação com o cliente. Lavagem de carro em lava-jato. Muitas pessoas pensam que não, mas para se lavar um carro, precisa seguir um processo.
né? Existe um processo ali que as pessoas que fazem essa lavagem de carro, eles têm. Então, assim, os processos primários, eles estão muito ligados a processos que entregam valor diretamente ao cliente final. Tem os processos de suporte, que são processos que ele não entregam valor diretamente ao cliente, mas eles auxiliam a esse processo primário que a gente acabou de conversar. Então, por exemplo, em qualquer empresa, por exemplo, uma empresa que faz atendimento. Então, a atração e seleção de pessoal para atividades de atendimento. Ele é um processo que ele não está ligado diretamente à entrega e aos clientes, como a gente falou no slide anterior, né? Como a gente falou anteriormente. Mas são processos que, se não fosse eles, talvez a entrega não fosse comprometida. Então, a atração e seleção de pessoas para realizar essas atividades, elas são muito importantes, porque senão o processo primário ele não vai acontecer. Então, dentro da empresa existe uma gama e existe um número muito grande de processos que precisam ser alinhados. Por exemplo, eu coloquei outro exemplo aí, suporte na área tecnológica, né? Talvez, como o exemplo que eu acabei de falar anteriormente, entregar as refeições de restaurantes, ele é um processo primário. Mas se a empresa ela não tem um sistema que gerencie isso, computador, internet, tudo isso funcionando da forma correta, talvez esse processo primário ele não aconteça. Então, esse processo de suporte da área tecnológica, por exemplo, ele se torna um processo muito importante, porque ele faz com que a entrega e o valor final da organização ele aconteça. E, no final, visto que a gente está falando de muitos processos, né, a gente tem a questão da gestão, e eu coloquei dos ou por processos, que autores tratam de formas diferentes. Mas esses processos, eles precisam ser geridos, porque senão fica uma coisa meio confusa e o valor, aquela entrega que a gente conversou logo no início, ele não acontece. Então, por que existe essa gestão por esses processos? Organização e melhoria contínua dos processos internos. Então, a empresa ela tem várias áreas. Tem uma área financeira, tem uma área comercial, tem uma área de operações. E cada setor, ele tem as suas nuances. Cada setor, ele tem as suas prioridades, né? Tem pessoas que trabalham especificamente nesses setores. Então, esses processos, gerir esses processos é muito importante. Né? Geralmente, essa gestão é feita pela parte estratégica da empresa, né? Ou por uma área de processos específica que uma empresa tenha. Tudo isso depende muito do tamanho da organização, depende muito das organizações das atividades, das áreas, enfim. Essa área de gestão por processo, ela também é responsável por alinhamento dos processos com o objetivo e cultura organizacional. Então, assim, como a gente falou, toda organização, ela tem um objetivo. E tem uma cultura muito forte também nisso. Então, essa área de gestão por processo, ela vai entender como dentro das áreas, os processos, independente se são processos primários ou secundários, processos de suporte, todos esses processos eles estão alinhados com o objetivo da organização. Porque se a gente não tem tudo isso alinhado, talvez se perca em algum momento. E aí, lá na frente, na entrega para o cliente, né, para a pessoa que a empresa está prestando aquele serviço, ele não vai acontecer da forma correta. É a otimização do desempenho empresarial, né? Como a gente diz, essa parte de processos, né, principalmente dentro das áreas, ela é muito semelhante às roupas que a gente utiliza. Então, a gente vai crescendo, né? Quando é criança, a gente utiliza um tipo de roupa, a gente fica adolescente, já vai mudando o estilo de roupa, as roupas já não vão cabendo mais. A gente também não pode pegar uma roupa muito grande e colocar na gente, porque essa roupa não vai ficar adequada, né? E a área de processo, ela é toda da mesma forma. As áreas dentro das empresas, elas podem crescer bastante de acordo com as demandas das empresas. E a área de processo, ela tem que seguir esse ritmo. Porque senão, como já falado, pode se perder, né? Então, imagine você pensar numa área que hoje atuam 2 pessoas e essa área, uma área de atendimento, por exemplo, ela cresce e se torna 15, 20, 30 pessoas. Então, a área de processo ela tem que se adaptar da mesma forma como a gente, quando cresce, a gente vai colocando uma roupa que se adapte melhor ao nosso corpo. Então, a área de gestão desses processos, né, os processos gerenciais, eles precisam estar acompanhando essa movimentação das áreas, né, da empresa de modo geral, né, para ver se sempre está validando, se o que está fazendo, o que as áreas estão fazendo faz sentido, né? Então, tudo isso é muito importante, porque tem um viés
e tem uma parte que é muito importante, que é sobre esse desempenho. Né? Se a empresa não está em um desempenho legal, alguma coisa precisa ser ajustada. Então, essa parte dessa gestão dos processos é que faz realmente esse link. Né? Os funcionários, também a parte de gestão de processos, eles nos ajudam a entender que os funcionários alinham para que os funcionários sempre estejam em uma curva ascendente de aprendizados. Então, nas organizações, hoje em dia, já se fala muito sobre essa questão do aprender, né? Das novas tecnologias, dos novos aprendizados, adaptações dos funcionários. Os funcionários, eles sempre terem uma atividade em que eles cresçam, né, intelectualmente. Então, é muito importante, né, que os processos eles caminhem para que isso aconteça, né, para que os funcionários eles sempre tenham coisas novas para aprender e, assim, gerar, obviamente, um retorno para a empresa. Aí eu coloco um pouco a diferença, né, porque muita gente se confunde essa questão dos processos e dos procedimentos, né, então, geralmente se fala processo, procedimento, e aí até, às vezes, a forma como é passada dentro das organizações confunde realmente um pouco, até a nomenclatura é um pouco parecida. Mas o processo ele é uma questão mais macro, né? É como aquele setor, como aquela atividade, como aquela área na empresa, ela deve se comportar, ela deve andar, né? Que caminhos deve seguir. E o procedimento, eles são métodos adotados para executar esses processos na empresa. Então, entende o procedimento como uma questão mais micro. Né? Enquanto o processo ele determina o que cada funcionário deve fazer para que a empresa alcance os seus objetivos, o procedimento estabelece como essas ações devem ser feitas. Então, o procedimento é uma questão mais prática. O procedimento é uma questão que é mais técnica. Né? Então, o que você deve fazer para alcançar aquele objetivo e aquele processo que a empresa ela já realiza. E um ponto muito importante da gente entender sobre essa questão dos processos, principalmente quando a gente fala com vocês, que são jovens, né, com a juventude do modo geral, é a parte da gestão do conhecimento organizacional. Né? A organização são feitas de muitas pessoas. Existe hoje, claro, uma demanda muito grande tecnológica, né? Existe um mundo tecnológico chegando nas empresas, mas a gestão do conhecimento, ele é muito importante. Na realidade, para mim, o que destoa, né, quando a gente fala sobre processos, é a gente entender que alguém, em algum momento na empresa, essa pessoa pode estar hoje ou não estar, mas alguém, ela tinha um conhecimento legal sobre aquela área, sobre aquela função, e aquilo ali foi desenhado daquela forma. Então, aquilo ali foi passando de pessoas para pessoas em áreas e agregou valor àquela área. Então, a gestão do conhecimento é a prática de agregar valor à informação e de distribuí-la, sendo um conjunto de processos que visa colaborar para a criação, captura, compartilhamento de conhecimento tácito e implícito entre as pessoas de uma organização. Então, é uma questão muito colaborativa. Né? E é uma fala que a gente sempre traz muito, né? A gente está sempre para aprender um com o outro. Então, geralmente, quando fala, meu Deus, vou ter que seguir esse processo, vou ter que seguir esse procedimento, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer aquilo? Né? Geralmente é porque alguém lá atrás já pensou nisso. E de forma democrática, de forma voluntária, compartilhou esse conhecimento. Né? Claro, nenhum processo, ele é um processo que nunca vai mudar. Com o decorrer dos anos, com o decorrer do crescimento da empresa, vários fatores, isso pode ser modificado, né, de forma democrática, de forma transparente, né? É por isso que as empresas elas sempre estão preocupadas, né, em gerir esse conhecimento e sempre passar esse processo, esse procedimento, porque imagine cada pessoa que entra na empresa procurar fazer o trabalho da sua forma. Então, assim, isso possivelmente pode gerar um certo problema de comunicação, na entrega, no final. Então, por isso que a gente gerir conhecimento, a gente tratar processos, a gente tratar procedimentos, é um ponto prioritário, né? Principalmente nas organizações. Atualmente, né, está acontecendo, né, já há um certo tempo, já se vem falando muito sobre a agilidade nesses processos. Né? As empresas geralmente tinham uma gama de processos muito demorados, né, processos burocráticos, processos que muitas vezes já não fazia sentido naquele momento para a organização. E aí está sendo estudado, né, e hoje em dia tem sido muito forte essa fala, né, da gente tratar a agilidade nos processos da empresa. A gente tratar com que os processos eles sejam mais organizados, continuem sendo efetivos,
mas que eles sejam ágeis, né? Então, colocar aí esse slide falando exatamente sobre isso. O que é a agilidade? Né? Que movimentação é essa que vem acontecendo na área de processos e que vem permeando sobre várias áreas na empresa, onde várias áreas podem aproveitar isso? O Agile, né, a agilidade, o Agile, como se é falado, é um conjunto de métodos e metodologias que ajudam o time, seja da área, seja a empresa de um modo geral, a pensar mais eficientemente, trabalhar mais eficientemente e tomar melhores decisões. Então, às vezes, a gente está meio habitolado em um determinado processo, em um determinado procedimento, mas será que aquilo está fazendo sentido hoje para o que a gente tem hoje na organização? Né? Então, a agilidade, né? E existem vários métodos e metodologias que também não tem como descrever agora, nesse momento, para você, senão a aula vai ficar muito longa, mas são métodos e metodologias que tornam o processo, seja ele qual for, mais eficiente. Então, será que tudo que eu estou fazendo aqui, né, faz sentido? Será que é necessário essas documentações? Será que é necessário a gente realmente fazer isso? Então, o processo de agilidade, né, ele é muito extenso. E eu convido, inclusive, vocês a pesquisarem, se isso interessa a vocês. Né? Dá uma pesquisada na internet, né, artigos, o próprio Google. Existem várias formas da gente entender essa questão da agilidade e a gente levar para o dia a dia da gente. Levar para o trabalho, levar para, enfim, N situações que podem acontecer na nossa carreira profissional. Gente, eu esforcei para fazer a área de processos um pouco menos enfadonha, né? Trazer de forma mais simples, né? E clara para a gente entender que processos, ele pode ser uma questão extremamente burocrática, mas também o processo ele está alinhado e muito forte à questão de se resolver problemas e entregar valor às organizações. Então, agradeço, né, a atenção de vocês nesse vídeo. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, né, toda a nossa equipe, né, pedagógica, enfim, estamos à disposição para melhor atendê-los aí e desejamos sucesso aí na carreira de vocês. Um abraço.